Deus abençoe a todos, mais uma vez aqui no culto do almoço, para meditar juntamente com os irmãos em uma porção da palavra de Deus. Vamos meditar aqui em Mateus 6. Vamos saber o que é oração, a quem orar e o que orar. Mateus 6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Pai, louvado seja o teu nome. Entramos na tua presença com ousadia para te pedir que faça-nos teus filhos, ó Deus. Faça-nos nos achegarmos a ti como filhinhos amados, ouvindo o teu coração, para que possamos alinhar as nossas orações com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui é Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Faço uma pergunta para refletirmos. Como temos entrado na presença de Deus? Como filhos ou como servos? Tendo Deus como pai ou como patrão? Jesus vai esclarecendo aqui a maneira que agrada a Deus ao nos achegarmos a Ele. E o verso 9 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Então, precisamos entender que orar é falar com Deus com sinceridade de coração. E que a oração é uma via de mão dupla. A gente fala e precisamos também reservar um tempo para ouvir esse Deus que começa aqui se revelando a nós. Assim como Jesus o apresentou aos discípulos como um Deus Pai. E nós sabemos que um pai, ele tem prazer em dar o que o filho pede. A própria Bíblia diz: se os pais que são maus dão o melhor para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, que entremos em oração, na presença desse Deus Todo-Poderoso, na certeza de que Ele é amoroso, de que Ele é gracioso, de que Ele é misericordioso e, acima de tudo, de que Ele é Pai. E Ele quer nos agraciar. E no verso 10 diz, ainda no verso 9 fala, santificado seja o teu nome. Então, uma das vontades de Deus é que santifiquemos o nome dele. É a primeira vontade explicitada aqui nessa oração, é que tenhamos como Pai. E muita gente pergunta, eu não sei qual a vontade de Deus para mim. E a oração dominical, essa oração do Pai Nosso, nos mostra que Ele quer que a gente tenha como Pai, que a gente santifique o nome dEle, que a gente se separe, porque a palavra santo significa separado. Separe um tempo para viver o que já lemos aqui em Mateus 6, de ter intimidade, comunhão com Ele, nós e Ele. Como diz aquele cantor Leandro Borges, só Deus e eu, só você e Deus. Na íntima comunhão, santificando o seu nome, conhecendo mais dele, bendizendo, louvando. E no verso 10
vai dando outras instruções de o que devemos pedir, o que devemos clamar. E aqui diz: venha o teu reino. Então é também da vontade de Deus que nós clamemos pelo reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus nós já aprendemos aqui mesmo nesse capítulo de Mateus, no verso 34, que ele deve ser priorizado e que ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então que clamemos isso para nós, para nossa casa, para nossa família, para nossa vizinhança, para nossa parentela, e que a gente vai ampliando a oração, começando do micro para o macro, e vamos abrangendo para as cidades, para os estados, para a nação, para os países, para os continentes e para o mundo. Então, a gente aprende aqui com Jesus que nós precisamos ter Deus como Pai, precisamos santificar o nome do Senhor e clamar: venha a tua justiça, a tua paz e alegria no Espírito Santo, e ainda seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Que esse reino seja visível primeiramente em nós, que a vontade de Deus seja evidenciada através das nossas atitudes, aqui na terra, como já é no céu. Que eu e você possamos sempre buscar saber o que agrada a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus é a oração. Provérbios 15, 29 diz que a oração agrada a Deus. Em várias passagens da Bíblia mostra que Deus, ele ouve, ele vê e ele atende aqueles que por ele clamam. E vamos continuando aqui. Já aprendemos que Deus, ele se revela como Pai, como um santo, como um rei justo, porque venha o teu reino. E esse reinado é o reinado de Jesus governando através de nós. E sabemos que Jesus, ele é o justo que veio para nos justificar, para nos purificar de toda injustiça. E aqui no Pai Nosso continua acrescentando e revelando-se quem é Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje. Então, aqui também mostra que Deus é um Deus provedor, que é Ele quem nos alimenta, que se buscarmos nele, de nada teremos falta. Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqui pode estar se referindo tanto ao alimento físico quanto ao alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é aquele que alimenta o nosso espírito. E continua Deus se revelando aqui na oração do Pai Nosso como um Deus perdoador. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas mostra uma condicional, que para sermos perdoados, precisamos primeiramente perdoar quem nos ofendeu. Sabemos que a falta de perdão é uma falha e pode se tornar uma barreira para que Deus nos atenda, porque ouvir, ele sempre ouve todas as orações. Então nós precisamos perdoar. E aí a gente vai ter esse Deus também como um Deus perdoador, aquele que já nos perdoou primeiro, já nos amou primeiro. Se você e eu sentimos mágoa de alguém, devemos obedecer aqui a essa orientação, a esse conselho de Jesus para perdoarmos. E sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Então que peçamos ajuda ao Espírito Santo para nos ajudar, nos ensinar a perdoar como Ele já nos perdoou. O verso 13 diz: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Essa palavra induzir, na outra versão diz: não nos deixes cair. Então aqui também revela Deus Pai, um Pai
protetor, Ele nos protege, Ele nos livra do mal. Que nós venhamos entrar na presença de Deus pedindo mesmo isso. Que Ele nos ensine a nos afastar do mal e nos ajude a nos mantermos, a fazer o bem, porque esse é o antídoto, é o símbolo do amor, é o símbolo de ser chamado de filho de Deus, aquele que ora por quem os persegue, abençoa quem os amaldiçoa. E no verso 14 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Deus se revelando aqui como um Deus, mais uma vez, perdoador, mas que Ele nos dá a autorresponsabilidade de perdoarmos primeiramente, em nome de Jesus. Então, aprendemos que devemos orar a Deus Pai, não como patrão, mas como vendo-o como um pai. Orar em secreto, entrar no quarto, fechar a porta e falar tudo o que está no nosso coração. Falar a necessidade, a nossa necessidade, a necessidade que está ao nosso redor, colocar tudo diante de Deus. E uma das vontades de Deus é que a gente ore por todas as autoridades constituídas. Então, que venhamos orar pelos presidentes, governadores, senadores, prefeitos, vereadores, ministros, secretários, que venhamos orar pelos três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, que venhamos orar pelas nações, que venhamos orar também por Israel, porque a palavra de Deus diz que será próspero aquele que abençoar Israel. E nesse dia nós venhamos receber essa palavra e não somente repeti-la, como diz nos versos 7 e 8, mas que a gente venha praticá-la, vivendo a nossa realidade diária, em nome de Jesus. Se você quer ser filha de Deus e vir a orar como Ele deseja, ore comigo assim. Pai, no nome de Jesus, eu anseio por ser tua filha e por fazer a tua vontade, orando o que está no teu coração. Que o Senhor se revele cada vez mais e traga ao meu coração o que está no teu coração, para que eu possa orar a tua vontade. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Pai, o Senhor é santo, o Senhor é rei, o Senhor é justo. O Senhor é provedor, o Senhor é perdoador, o Senhor é supridor e protetor. Muito obrigada. No nome de Jesus. Amém.